Fala galera, mais um podcast JMcast aqui, temporada de verão, nesse cenário paradisíaco e trazendo sempre muito conteúdo para você que é empresário, para você que quer crescer, para você que quer muitas vezes também ficar mais seguro. A gente gosta de segurança e muitas vezes a gente cresce como empresário sem estratégia, cresce como empresário sem olhar para o nosso bem maior, que são os dados que a gente constrói. Eu já ouvi, inclusive, que dados são a maior riqueza que a gente tem. Muitas pessoas falam que dados realmente é o futuro. Quanto mais dados você tem, melhor e mais forte você fica. Só que não adianta ter dados se você não protege esses dados. E para proteger, você precisa de tecnologia. Você precisa entender a tecnologia. Você precisa se adaptar à tecnologia. A tecnologia não veio para acabar com a sua ocupação, ela veio para acabar com o seu tempo ocupado e para melhorar processos, melhorar segurança. E hoje eu estou com um cara aqui que ele entende muito sobre segurança de dados, sobre gestão estratégica de tecnologia da informação, ou seja, gestão e proteção de dados é o core dele. Ele é um cara que hoje está na nossa comunidade, é amigo, é empresário, está no Fire Club, ele protege a galera geral lá. Inclusive eu vou contar uma história minha, que eu não protegi os dados, assim, e comecei a olhar de uma outra forma isso também, mas eu quero que vocês recebam com a energia que ele merece. Uma salva de palmas para Edson Fernandes! Fala, Johnny. Bem-vindo, meu irmão. Galera tá animada. Prazer, cara. Prazer imenso estar aqui contigo. E vamos fazer o nosso melhor aqui, levar conteúdo pro pessoal que está nos assistindo aqui. É isso aí. Edson, para começar, antes de a galera saber quem você é, a sua história, eu gosto sempre de começar com uma provocação ou até um conteúdo muito importante para que o empresário entenda esse seu trabalho, né? Que é a gestão estratégica da tecnologia, né? Da tecnologia da informação. Por que é tão importante proteger os dados e qual é a metodologia que você utiliza para que o seu cliente fique mais tranquilo em relação a isso? Uma excelente pergunta, Johnny. A Digitrix ela é uma empresa de gestão e suporte de TI, né? Um suporte estratégico, uma gestão estratégica de tecnologia da informação. Quando a gente fala em gestão estratégica de TI, estamos falando de todos os recursos de uma empresa em termos de tecnologia, todos os recursos computacionais, seja computadores, cibersegurança, firewalls, todas as questões técnicas que envolvem uma empresa. E quando a gente fala em gestão estratégica de TI, nós estamos falando de você potencializar a sua TI para que ela potencialize o seu negócio, né? Então, todos nós sabemos o quanto que a tecnologia ela é diferencial estratégico de negócio hoje em dia. Uhum. Não tem mais como você trabalhar não dando um foco na tecnologia da informação. E no caso nosso, lá na Digitrix, a gente tem um método muito bem estruturado para entregar para o nosso cliente uma experiência diferente em termos de impulsionar a sua tecnologia, que vai impulsionar o seu negócio por consequência. Então, nós chamamos de IT Growth, que é um método que nós criamos para entregar essa experiência para o cliente, que a gente chama de 4Ps. Né? Quatro pilares. Né? O pilar 1 é aquele pilar que toda empresa precisa ter, né? Que é manter todos os recursos computacionais, seja internet, dados, proteção de dados, backup, enfim, todos esses recursos funcionando de forma adequada. Uhum. Só que não basta você só ter esse pilar 1. Você precisa também construir um outro pilar, que é o pilar 2, que é o quê? Você conseguir transformar esse meu cliente, evoluir a cultura de tecnologia dele, fazer com que ele entenda o valor que a TI tem para o negócio dele. O quanto que essa TI pode impulsionar o negócio dele, né? Só que não basta você só sustentar, fazer a gestão do dia a dia da sua TI. E além disso, além de você fazer essa mudança no mindset do cliente, a gente vai para o terceiro P, que é o quê? Um plano de melhorias para os gaps que nós identificamos nos nossos clientes em termos de tecnologia, em termos de TI, né? E através desses gaps, a gente consegue mostrar para ele como que ele pode evoluir. E, obviamente, o quarto P do nosso método, IT Growth, que é implementar. Então, além de suportar o negócio do nosso cliente, além de fazer uma transformação na cultura dele, para que ele entenda melhor isso e veja o quanto que isso tem valor para o business dele, a gente identifica esses gaps e implementa isso. Perceba que isso é um PDCA. Eu consigo girar o tempo todo esses 4 pilares dentro da estrutura dele. Isso acontece muito rapidamente. Claro, obviamente que depende muito do momento de maturidade do cliente,
Você cria uma cultura, né, dentro do cliente, você acompanha isso. E esse acompanhamento é muito importante porque muitas vezes o cliente não tem a consciência do que ele precisa fazer e quando você acompanha, você mostra um caminho para ele. Galera, você que é empresário, você que é empresário da tecnologia ou até empresário que nunca se preocupou com a proteção de dados, com essa gestão eficiente, com esse acompanhamento que eles fazem, você precisa entender o que a Digitrix faz. E você que gosta de podcast, encaminha para uma pessoa que você sabe que pode precisar disso. Se inscreve no canal, comenta, compartilha e vamos começar já seguindo eles na rede social. Qual que é a rede social da Digitrix e a sua rede social? @DigitrixTI. Digitrix é D-I-G-I, Trix, T-R-I-X. Digitrix TI. Isso, TI. Tá. E o seu? A minha é Sou Edson Fernandes, com I. Sou Edson com I, Fernandes. Perfeito. Edson, eu já tive problema lá atrás e com tecnologia da informação e já ouvi falar que teve muitos casos de empresas que tiveram problemas sérios. Tem algum caso que você lembra, ou que você queira contar, ou que você ficou sabendo por você estar nesse meio de uma empresa que não protegia, não tinha um olhar, uma outra empresa como a Digitrix para proteger esses dados, para culturar, para acompanhar? Tem algum caso que você possa contar para a pessoa entender a magnitude desse erro? Johnny, normalmente, pelo menos uma vez por mês, nós recebemos algum cliente lá na empresa numa situação de sequestro de dados. Ou seja, a empresa sofreu um ataque na sua base de dados, onde todos os seus dados se tornaram offline. Esses dados não podem ser acessados pelos colaboradores, ou seja, a empresa parou. Lembra que lá no meu modelo, no meu IT Growth, no meu modelo de gestão, o pilar 1 é você manter tudo disponível, com performance, com capacidade. Então, uma vez que você não cuida do primeiro pilar, que é manter todos os recursos de tecnologia funcionando com segurança, com disponibilidade, com capacidade, você tem esses riscos. Isso é muito normal. Obviamente que o mercado não fala os nomes das empresas por questão de reputação, questão de LGPD. Então, não faz sentido nenhum. A questão hoje não é nem o dado em si, que é importantíssimo, é a reputação, né, Johnny? Reputação. Imagina o problema de empresas grandiosas quando não Quantos casos nós vimos aí? Quantos casos a gente vê por aí e que prejudicam a continuidade do trabalho, né? Porque a pessoa que é cliente, ela não se sente protegida, não se sente acolhida. Principalmente, imagina o seguinte, você que é meu colega, você que é contador, quantos dados sensíveis você trabalha? Quantos dados que muitas pessoas poderiam usar de forma inadequada se você perdesse esses dados? Principalmente qual a continuidade que você faria com isso? E não é só os dados em si, Johnny. O nosso trabalho ele é muito mais amplo, né? Então, nós somos um departamento de TI da pequena e média empresa. Então, a gente cuida para que o usuário, o colaborador de um escritório de contabilidade, de uma advocacia, ele seja produtivo, para que não pare. Então, nós cuidamos de todas as suítes, nós somos agnósticos à marca, pode ser Google, pode ser Microsoft, pode ser todas as marcas que ele possa ter lá, os fabricantes de TI, que nós vamos cuidar daquilo, para que ele não tenha esse problema, ele tenha disponibilidade, as pessoas usem de forma adequada, a gente treina os colaboradores para que eles usem efetivamente, para que eles potencializem o uso das aplicações no seu dia a dia, porque isso aumenta a produtividade. Total. Né? E se você que é empresário acha que isso é frescura ou não parou para analisar isso, você está pensando pequeno. Mas meu negócio é pequeno, tem que consertar isso agora. Isso é muito sensível, é muito importante. É um pilar muito importante da sua empresa, se bobear, um dos principais pilares da sua empresa. Ô Edson, como que hoje a Digitrix se posiciona em relação a quais clientes vocês buscam? Quais mercados que vocês buscam? Tem alguém que você falou pequenas e médias empresas, né? Na estratégia de expansão e principalmente de solução para esses empresários, a Digitrix busca quais mercados? Então, hoje nós atuamos, Johnny, em diversos mercados. Nós atendemos advocacia, contabilidade, setor de educação, empresas de engenharia. Então, qualquer empresa que tem aí de 10 a 300 colaboradores é um bom perfil para nós. 10 a 300 colaboradores, todos os tipos de empresa, pequena e média? Pequena e média. Pequena e média. É Brasil todo? Brasil todo. Brasil todo. E como que vocês fazem hoje? Você tem toda a metodologia para dar esse suporte de qualidade? A gente já viu como a Digitrix atende, você atende vários players, a gente sabe da qualidade que vocês têm e muitas pessoas às vezes deixam de
cotar com você, porque tem aquela dúvida, poxa, será que vai ser caro? Cara, cota porque vai ser de acordo com o seu contexto. Quais são os grandes diferenciais ali de atendimento que vocês têm, além de todo o suporte que vocês fazem? Então, Johnny, normalmente eu ouço essa pergunta, qual o seu diferencial? Né? Que diferencial que vocês têm? Eu acredito que seja um conjunto, né? Eu acho que é uma somatória. Nós temos uma preocupação muito grande, principalmente agora que nós estamos sendo mentorados pelo Fire Club, então com a cultura muito forte. Então, eu entendo, é minha visão, que o cliente tem vários pontos de contato com a nossa empresa. E todos esses pontos de contato têm que ser uma experiência para o cliente. Então, claro, obviamente, por ser tecnologia, um dos nossos pontos que tem que ser mais forte é a velocidade. Se um cliente está parado, ele não está conseguindo produzir, se está sem internet, sem seus dados, houve algum problema nesse sentido, nós temos que agir com muita rapidez. Então, a velocidade, como você mesmo diz, gera visibilidade. Então, para nós é muito importante. Então, o nosso método, ele potencializa muito a questão da rapidez. Legal. Porque a gente trabalha com... A gente ataca problemas. A gente fica o dia inteiro resolvendo problemas que o cliente possa ter. E a gente trabalha de forma muito preventiva. Então, lá na Digitrix, nós temos o que chamamos de gestão à vista, que é para a gente antecipar situações que possam ocorrer dentro dos clientes, para que não ocorram. Esse é o nosso papel. Porque os nossos clientes são clientes de... É um LTV muito, muito alto. Muito alto. Né? Ou seja, a pessoa entrou, é a barreira de entrada só, entrou, gostou do serviço, se sentiu protegida, fica com vocês por muito tempo. Anos. Por isso que a gente tem o método, porque eu vou desenvolver esse cliente junto comigo, vou desenvolver o mindset de TI junto comigo. Eu vou sentar à mesa com o dono do negócio para poder entender o business dele. Eu preciso entender primeiro o business dele para depois adequar a tecnologia para ele. Sensacional. E uma coisa que eu vejo em você e no Rafa, que é seu sócio, é muita verdade. Vocês são de verdade. Aliás, um abraço, Rafa. Um abraço ao Rafa. Aqui. Vocês são muito verdadeiros, vocês são muito intensos. Vocês ali, além de já atenderem uma galera, estão num projeto de expansão muito grande. E você que é empresário, você precisa conhecer realmente a Digitrix, o Edson, o Rafa. E não esquece de mandar esse vídeo para outras pessoas. Se inscreve no canal, compartilha, deixa seu like. Traz essa relevância para o YouTube. Tem muita gente que precisa ouvir esses caras salvam muitos dados, salvam muitas pessoas, salvam muitas empresas, principalmente quando você não tem isso na sua empresa, você se sente vulnerável. Ninguém quer se sentir vulnerável numa empresa. A empresa muitas vezes é seu bem maior, não só para você e para sua família, mas para todos que dependem dela, como seus colaboradores, a família deles, seus fornecedores. É algo muito maior. Então para de ser egoísta e pensar só em você, porque muitas vezes a resposta para você proteger a sua empresa está na Digitrix, está no Edson e está ali no Rafa, em toda a galera do time deles. Me conta um pouquinho como que você entrou nessa área, qual que é a sua história, por que você resolveu empreender com a tecnologia, com esse mercado, né? Você que já vem ajudando não só as empresas, mas já vem ajudando inclusive num projeto de mentoria para a tecnologia, mas como que você caiu nesse mercado? Bom, Johnny, eu vim da roça. Com 16 anos cheguei em São Paulo. Que roça? Qual lugar? Interior do Paraná. Paraná. Próximo de Londrina, numa cidade chamada Grandes Rios. Grandes Rios. Uma cidade pequena, mas maravilhosa. Mas eu ia para a roça com meu pai, né, e ajudá-lo nos afazeres, né, da roça. Chegamos em São Paulo por volta... Entre 15 e 16 anos. Meu primeiro emprego foi no Pão de Açúcar e no antigo Jumbo Eletro, como empacotador. Legal. Né? Então, dali eu comecei a minha jornada muito cedo, já registrado até, e trabalhei em poucas empresas. Né? Eu sou um cara que eu sempre quis realizar coisas por onde eu passei. Né? Então, eu queria ficar... Eu trabalhei no Albert Einstein, trabalhei no Hospital São Luís, e a minha última empresa foi a Perdigão, que lá eu era head de algumas áreas, na área de tecnologia, na área de TI. Eu cheguei a conduzir 78 unidades no Brasil. 78 unidades. Na época tinha 3 unidades internacionais. Eu conduzia toda essa infraestrutura de tecnologia, mas eu já tinha um sonho ali. Eu não sei dizer de onde veio esse sonho, mas eu tinha um sonho que era empreender. Tinha alguns amigos lá dentro que eu chamava, falava, vamos montar uma consultoria de TI, mas acabou que não deu certo. Quando foi em 2004, eu, por auxílio, né, da minha esposa, na época, eu saí da Perdigão, tomei a decisão, tive a coragem de sair, né, e comecei a empreender. Eu lembro que o meu primeiro contrato foi R$280 por mês. Né? Então, ali, muito difícil, muitos desafios. E, cara, a gente foi insistindo, aprendendo, a gente não erra, a gente aprende, a gente não fracassa, a gente descobre novos caminhos.
E assim a gente veio criando a nossa jornada. É só fracasso quando você desiste. Exatamente. O fracasso não é o oposto do sucesso, é uma etapa do sucesso. Então, cara, até que em 2019, a Digitrix é um projeto muito novo, mas muito de acordo com aquilo que a gente acredita, que é transformar negócios e pessoas. Essa é a nossa missão, gerando tempo, gerando segurança para os empresários, para as pessoas envolvidas. TI é muito disso. A gente precisa gerar tempo para as pessoas. Total. Né? Então, essa é a minha jornada e a gente está numa jornada bacana. Então, estamos num momento muito legal de crescimento, de expansão mental, criando novos modelos mentais, abandonando alguns modelos antigos que a gente tinha. E o melhor, né? Novos modelos de negócio. Conta um pouquinho desse movimento de, poxa, cresceu, já fez um movimento bacana, tem resultado, ganha dinheiro, está montando cada vez uma equipe mais forte, ou seja, aumentando a equipe e agora também mentorando pessoas desse mercado de tecnologia, né? É isso Conta aí. esse próximo movimento que vocês querem dar na Esse é um Digitrix. projeto maravilhoso, que eu conto com o seu apoio, inclusive. Estamos juntos e misturado. Exatamente. Então é um projeto maravilhoso, nós já estamos nos movimentando para que a gente possa gerar oportunidade para outros empresários, seja de TI ou não, né? Que possa ter opções como nós estamos tendo. Mostrar para eles que isso é possível. Então, nós estamos, sim, modelando o nosso programa de mentoria, né, para que a gente possa abrir as portas da Digitrix. A gente quer fazer dessa forma, para que eles possam ir lá nos bastidores, ir lá no backstage, ver legal como que nós fazemos, abrir detalhes para que eles possam cortar atalhos. Nós entendemos, eu e o Rafa, que depois que nós entramos no Fire Club, nós vamos andar 5 anos em um, eu não tenho dúvida. Também então a gente quer que outros empresários, principalmente na área de tecnologia, são milhões, Johnny, que existem de pequenas empresas no Brasil, que prestam serviço de suporte de TI, e que apoiam muitas empresas por esse país. E eles têm um valor incrível, mas eu gostaria de levar mais possibilidade para eles, para que de fato eles possam, como nós, transformar a família deles, transformar as pessoas e a comunidade onde eles estão. O Brasil é muito grande, Johnny, é gigantesco e a gente pode fazer mais. Eu não posso aceitar que nós só vamos fazer o que nós estamos fazendo hoje e tá bom. Não tem como. Nós precisamos impactar mais pessoas. Sim, total. É nossa missão, transformar negócio e pessoas. A gente trabalha para isso, trabalha para transbordar na vida das pessoas. É isso aí. Graças a Deus. E você comentou um pouquinho sobre o Fire Club. Qual foi a decisão de você tomar? E até convido as pessoas que são do mercado de tecnologia que elas tomem a decisão de conhecer o Edson, conhecer a Digitrix. Porque nesse momento inicial, como tudo que eu fiz na vida, quando eu tomava a decisão de entrar em um ambiente de crescimento, a minha vida evoluía muito. Por que você, Edson, e o Rafa decidiram estar no Fire Club? O que foi a virada de chave que vocês falaram assim, nós precisamos estar nesse ambiente? Qual foi a decisão para a galera entender um pouco a cabeça de vocês? Como vocês pensam? Essa vontade que a gente tem, e o Rafa também compartilha muito disso, de transformar a vida das pessoas. Então, eu acredito muito de uma transformação de dentro para fora. Então, quando eu comecei, eu entendi muitos modelos mentais, Johnny, já um pouco mais tarde. Então, nunca é tarde para você mudar, né? Mas eu entendi alguns modelos e alguns jogos um pouco mais tarde. Mas na hora que eu entendi que existiam outros jogos sendo jogados e que eu poderia aprender para transformar a minha comunidade, os meus funcionários, quem está comigo no dia a dia, e que eu poderia ir além disso, eu fui atrás, verificar que jogo que as pessoas estavam jogando. E quando eu entendi que esses ambientes eram o diferencial, eu comecei a entrar nesses ambientes. Extremamente validadores. Eu comecei a entrar nesses ambientes, pequenos ambientes. Eu fui entendendo que aquilo poderia me potencializar, que aquilo poderia me ajudar a transformar a vida das pessoas. Que eu poderia conseguir algo muito maior, muito mais realizador, que faria muito sentido para mim. E o Rafa embarcou nisso, então eu consegui, através dessa visão, chegar. Eu tenho um print aqui, eu mandei um WhatsApp, eu te chamei no Messenger do Instagram. No direct lá. Te chamei, você respondeu, e uma semana depois nós estávamos dentro. Não sei se você se lembra. Foram no escritório, foi legal pra caramba. Fomos. Por quê? Eu acho assim, Johnny, alguns me perguntam, né? O que você entende que seja uma característica de um empresário? Eu acho que é a coragem. Só que não só a coragem, uma coragem que vem com ação e, acima de tudo, compromisso.
O que eu estou aqui com você é um compromisso. Total. Então, eu tenho que gerar, claro, o ROI do investimento que a gente faz, Sim. mas eu tenho que ter o compromisso de fazer isso dar certo. Eu não posso esperar que o Fire me Faça garanta sozinho. isso. A mesma coisa, inclusive, eu levo para a parte de TI também. Eu falo para meus clientes, o sucesso, ele não é só meu. Você tem que sentar à mesa comigo para a gente discutir o seu business. Vamos falar do seu business, que eu consigo adequar a tecnologia para potencializar o seu negócio. Não importa o seu negócio, mas desde que a gente discuta isso, que a gente abra a mente para isso. Você falou, muito legal isso que você falou em compromisso, e é o compromisso que você tem mesmo. E a gente vai falar sobre um compromisso que você vai fazer aqui nesse podcast, mas para você que é empresário também, quer conhecer um pouquinho mais sobre o Fire Club está na MLS, na Mentoring League Society, o maior ecossistema de empresários do país, que você se conecta com empresários, tem conteúdo, você gera resultados e o melhor, ainda se diverte. Nós estamos nesse ecossistema familiar, um ambiente de impacto positivo, um ambiente que você se transforma como empresário, transforma o seu time, transforma a sua família. O Edson está lá como um dos nossos sócios, então dá para aprender com o Edson está lá para aprender e ao mesmo tempo contribuir, do mesmo jeito que eu sei que eu posso aprender com ele, também posso ajudar ele. É o ambiente do many to many, né? Todos aprendemos como todos. Você também pode ter a vontade de entender um pouco mais sobre esse clube. Vai aparecer um QR Code na tela, escaneia esse QR Code, você vai ser redirecionado para uma conversa com o meu time vai te acionar ali e vai te explicar um pouco mais do Fire Club. E falando em compromisso, o Edson falou compromisso é com a promessa feita sobre algo. Esse podcast é um compromisso com o futuro, com a visão do futuro. Visão é uma imagem fotográfica do futuro, onde você quer chegar. Edson, para a gente olhar esse podcast daqui a um ano, que é 5 anos em um, né? Vamos falar em março de 2026, né? Final de março de 2026. Vamos falar em abril de 2026. Abril de 2026, onde que a Digitrix quer estar posicionada? Ou com quais resultados, ou com qual número de clientes, ou com quais novos projetos? Johnny, a nossa visão, ela é uma visão muito clara. Nós queremos ser uma das empresas de TI mais admiradas do Brasil para pequenas e médias empresas. A gente quer influenciar todos em torno de nós, sendo uma empresa modelo. Não é a melhor empresa, não é a maior, mas uma empresa que você fala, poxa, eu quero aprender com eles, eu quero estar com eles. Então nós queremos, dentro de um ano, né, ser uma empresa de alto impacto, que transforme a vida das pessoas que convivem com a gente, sempre pensando que nós não queremos parar de crescer. E essa é a sacada, não parar de crescer, porque crescendo a gente impacta mais vidas. Né? E esse é o grande norte nosso, crescer, impactar pessoas, transformar os negócios. Afinal de contas, no final do dia, são pessoas, né? São pessoas fazendo negócio com pessoas, são famílias. Nós temos lá hoje próximo de 40 pessoas na Digitrix, são 40 famílias. Quantas pessoas não estão por trás disso? Exato. E os clientes nossos, que também têm as suas famílias. Clientes, fornecedores. Então, nós estamos causando um impacto já. Né? Nós estamos no nosso papel na sociedade. Mas a gente não pode parar, nós podemos fazer mais, nós temos capacidade. E temos coragem para isso. Eu tenho certeza que você vai conseguir, irmão, porque você tem visão, você tem coragem, você tem uma empresa sólida, que gera resultados. E você que está assistindo esse podcast e não conhece ainda a Digitrix, precisa conhecer, segue o Edson. Se você quer a mentoria, manda a palavra mentoria para saber um pouco mais. Se você quer entender um pouco mais do serviço dele, manda lá. Pô, eu vi você lá no JMCast, do Johnny e tal. Vocês que são sócios do Fire Club. Esse cara vai revolucionar o mercado de tecnologia. Ele e o Rafa, um grande abraço para o Rafa. E estamos juntos. Edson, para finalizar esse podcast, queria que você deixasse uma mensagem final para sua câmera, para o empresário, para qualquer pessoa que queira receber uma mensagem de toda essa trajetória que você construiu, dessa coragem que você teve, deixar uma mensagem final para realmente as pessoas que vão assistir se inspirarem em você. Johnny, eu vou reforçar o que eu disse agora há pouco. Coragem, aceitação. As pessoas precisam ter mais coragem e aceitar as coisas. Claro que compromisso, mas aceite mais as coisas, não seja negativo, as pessoas são muito negativas. Não vai dar certo comigo, não é para mim, não funciona para o meu negócio. Funciona para qualquer negócio. Basta ter coragem, ter ação, ter atitude, né? E compromisso. Se comprometa. Não adianta nada você correr riscos, não ter coragem, mas depois não se comprometer. Então, acho que é isso. Tenha coragem, faz acontecer. Exatamente. Nessa mensagem final de arriscar, de ter coragem, de entender que a tecnologia
é algo que você precisa realmente se adaptar a ela e se adaptar não sozinho, né? Se adaptar com bons profissionais como o Edson Rafa da Digitrix. A gente finaliza esse podcast. Você que está aqui com a gente na temporada de verão do JMCast. Foi um prazer estar com você aqui até agora. Então, nos vemos no próximo episódio. Vamos acabar com o nosso chama? Claro. Com muita energia? Opa! Olha lá. 3, 2, 1, chama! Uma salva de palmas para ele!